Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord capítulo 02, Os Guardiões de Andar. Ouça com atenção ao meu comando, Golem de Lemegeton. Um golem feito de minerais raros moveu-se para obedecer à ordem de Momonga. Momonga tinha finalmente aceitado que a realidade virtual virou o mundo real. Com isso, a coisa mais importante para ele era proteger-se. Embora os NPCs que ele encontrou até agora tenham sido respeitosos com ele, não significa necessariamente que os seus outros encontros seriam o mesmo. Melhor prevenir do que remediar. Momonga precisava confirmar a funcionalidade dos golems, itens Legendary Class e sua magia dentro de Nazarick. Sua própria sobrevivência estava em jogo. Até que enfim, com isto, o primeiro problema está resolvido. Olhando para o golem, a sua mente relaxou um pouco. Um golem só obedeceria aos comandos emitidos pelo seu mestre por isso. Mesmo na pior situação, como uma rebelião de NPC, ele teria pelo menos um seguro de vida. Momonga olhou para seus dedos ossudos. Ele usava 9 anéis em seus 10 dedos, com apenas o dedo anelar sem nenhum anel. Em Yggdrasil, era possível usar anéis em qualquer dedo, exceto os dedos anelares esquerdo e direito. Mas Momonga tinha usado a habilidade especial de um item mágico que ele havia comprado gastando uma grande quantidade de dinheiro real com isso. Poderia usar anéis em qualquer dedo, e também usar todas as suas habilidades. Isso não era nada especial entre os jogadores. Se fosse para melhorar suas habilidades, então seria um dinheiro bem gasto. Um dos anéis nas mãos de Momonga era o anel de Ainz ou Algon, e permitia teletransportar-se livremente entre todos os andares dentro de Nazarick, e até mesmo fora, era apenas restrito a algumas áreas. Cada membro da Ainz ou Algon era obrigado a usar este anel. O próximo passo foi usar o anel. Na situação atual, Momonga duvidava que o anel funcionasse, mas era preciso tentar mesmo assim. Depois de ativá-lo, ele começou a se deformar através de um túnel escuro, até chegar à luz branca na extremidade. Sucesso! Após o sucesso do teletransporte, Momonga atravessou a passagem até o portão. Perto da grade, o ar ao redor deste andar cheirava com notas de grama, e terra era o cheiro de uma floresta e, assim como albedo, um cheiro tão realista não tinha lugar em um mundo virtual. Isso convenceu a cada vez mais que esse lugar realmente se tornou realidade. Uma pergunta ocorreu enquanto caminhava. Já que ele era apenas ossos e não tinha pulmões ou traqueia dentro do corpo, como ele era capaz de respirar? Ele sentiu algumas dúvidas, mas começou a se sentir estúpido, e imediatamente parou de pensar nisso. Tendo quase chegado ao final da passagem, o portão se abriu automaticamente para Momonga. Do outro lado tinha um grande coliseu cercado por várias camadas de um auditório. Este anfiteatro oval tinha um comprimento de 188 metros, uma largura de 156 e uma altura de 48 metros. Foi modelado com a aparência do Coliseu do Império Romano. A magia chamada Continual Light foi lançada sobre toda a estrutura e, portanto, era tão brilhante como a luz do dia. O público consistia de numerosos golems que não mostravam sinais de movimento. Um lugar digno de ser chamado de Coliseu. O papel dos gladiadores ficava em cargo dos intrusos e o público consistia dos golems e membros da Ainz ou Algon sentados na área VIP. Por mais tenazes ou numerosos que fossem os invasores, aqui eles conheceriam seu fim. Naquele momento, um céu noturno escuro no topo do Coliseu poderia ser visto, e se não houvesse luz mágica por perto, o brilho das estrelas cintilaria diante dos olhos. O 6º andar de Nazarick estava coberto por um céu virtual. Não só se modificava lentamente com o passar do tempo, como ainda tinha o nascer do sol completo com efeitos de luz do dia. Alguém poderia relaxar vivendo neste cenário fictício. Os esforços dos membros de sua guilda valeram a pena. Embora seu humor tenha melhorado quando chegou aqui, a situação atual não permitia que se mantivesse. Momonga olhou em volta. O Coliseu deve ser gerido por aqueles dois gêmeos. Então, de repente, ei, ei, ei! Com um grito, uma silhueta saltou da área VIP. Era uma edificação de 6 andares e não houve uso de qualquer magia, apenas aptidões físicas. Suas pernas se curvaram suavemente eliminando o impacto, e expôs uma expressão orgulhosa fazendo um V de vitória com os dedos. Era uma criança com um olhar bonito e um belo sorriso no rosto. Seu cabelo dourado chegava perto do ombro refletindo a luz dos arredores. As cores diferentes de suas pupilas azul e verde faziam seus olhos brilharem como os de um cachorrinho. Suas orelhas pontudas longas e pele escura mostravam que ela era um elfo negro, um parente próximo dos elfos da floresta. Usava um colete vermelho escuro de couro de dragão, com bordados brancos e dourados. Em seu peito tinha o símbolo da Ainz ou Algon. Por baixo, usava um conjunto de calças brancas e no pescoço um colar de bolota que era dourado como ouro. Também usava luvas mágicas reforçadas com metal, um chicote enrolado na cintura e um arco longo nas costas, cuja empunhadura estava decorada com gravações exóticas. Ah, Aura! Momonga caminhou em direção à elfa negra chamando seu nome. Ela era guardiã do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Ela era capaz de controlar feras mágicas, sendo domadora de feras e mestre das táticas de guerrilha. Com pequenos passos rápidos, Aura começou a correr em direção a Momonga. Os passos pareciam pequenos, mas ela era mais rápida do que uma fera. Seus passos eram tão afiados e acelerados que a distância diminuiu rapidamente. Aura ativou o freio de emergência com os pés e devido ao atrito, seus sapatos feitos com placas de liga de ouro produziram uma nuvem de poeira atrás dela. Ufa!
Obviamente sem estar cansada, Aura fingiu enxugar o suor da testa, e mostrou um sorriso semelhante ao de um cachorro tentando agradar seu dono. Em uma voz altiva e única para as crianças, ela cumprimentou Momonga. Oi, Momonga-sama. Bem-vindo ao andar que eu protejo. A saudação foi nem tão elegante nem tão respeitosa como a de Albedo ou Sebas, mas sentia que fora algo mais íntimo. Momonga não. Sabia se eles moderavam seu senso de intimidade. Isso porque Momonga não tinha experiência suficiente para dizer com certeza. Isso deu-lhe uma dor de cabeça. A expressão de Aura estava cheia de sorrisos, ele não sentia qualquer hostilidade dela. Também não houve resposta do Scan Enemy. Momonga olhou da direita para a esquerda e relaxou a mão que segurava o cajado. No caso de uma situação de emergência, ele planejava atacar e se retirar imediatamente, mas agora parecia que não era necessário. Ah, posso perturbá-los um pouco? Do que tá falando, Momonga-sama? Você é um dos governantes de Nazarick, o governante supremo. Não importa o quanto visite a gente, você jamais nos perturbaria. A propósito, onde está o... Ouvindo Momonga perguntar, Aura se vira abruptamente, olhando para a área VIP e grita em voz alta. Mare, Momonga-sama tá aqui. Não seja rude e venha logo. Sob a sombra da área VIP, ele podia ver uma sombra estremecendo. Mare, você está aí? Sim, Momonga-sama. Ele é muito tímido, tá com medo de pular. Uma voz quase inaudível respondeu ao chamado de Aura. Por causa da distância para a área VIP, normalmente um milagre seria necessário para ser ouvido. Mas desde que Aura estava usando um colar mágico, não era um problema para ela. Não posso. Onei-chan. Aura respirou fundo e agarrou a cabeça. Ele, Momonga-sama, ele só tá com um pouco de medo, não tá tentando insultar você de forma alguma. Eu certamente compreendo isso, Aura, eu nunca duvidaria da lealdade de vocês. Em uma comunidade, devemos entender o tempo das palavras e a verdade por trás delas. Às vezes é necessário dizer uma mentira para tranquilizar a outra parte. Momonga assentiu com firmeza. Aura pareceu imediatamente aliviada e olhou de volta para a área VIP. Nosso grande mestre, Momonga-sama, veio ao nosso andar para encontrar os guardiões. Você tá sendo desrespeitoso, percebeu isso, né? Se tiver com medo de pular, eu vou aí te derrubar com um chute. Eu vou descer as escadas. Quanto tempo você quer deixar o Momonga-sama esperando? Desça daí agora, vai. Eu sei. Egi, com toda a coragem que tinha, uma pequena figura saltou. Ao aterrissar no chão, perdeu um pouco de equilíbrio ao contrário de Aura. Provavelmente porque faltava um pouco de destreza. Após o pouso, começou a correr para os outros dois com pressa, embora fosse uma velocidade muito mais lenta do que a de Aura. Depressa. Sim, uma criança de aparência idêntica à Aura apareceu. Independentemente do comprimento do cabelo, cor dos olhos ou características faciais, os gêmeos não poderiam parecer mais um com o outro. Mas se Aura é o sol, então Mare é a lua. Um tremia de medo, enquanto a outra o repreendia. Momonga ficou um pouco surpreso com as expressões em seus rostos e a maneira como agiam. Até onde Momonga sabia, a personalidade de Mare não era programada dessa maneira. Os NPCs tinham uma expressão imutável, e mesmo se suas configurações fossem extensas, expressões como essa seriam impossíveis. No entanto, essas duas crianças elfos negros na frente de Momonga mostraram várias expressões faciais. Esta deveria ser a visão que Bokuboku Shagama tinha idealizado sobre Aura e Mare. Sua antiga companheira de guilda, Bokuboku Shagama, havia criado esses dois elfos negros. Eu realmente queria que ela estivesse aqui para vê-los. Desculpe-me por fazê-lo esperar, Momonga-sama. A criança parecia assustada quando olhou timidamente para Momonga. Usava um vestido de escamas de dragão e um manto curto de folhas verdes. Embora a roupa tivesse a mesma base branca que a de Aura, a parte inferior era uma saia, que deixava à mostra um pouco da pele de suas finas pernas. Mas só um pouquinho, pois usava meia calça. Assim como Aura, usava um colar feito de bolota, mas este era de prata. Suas magras mãos estavam cobertas por luvas brancas e brilhantes, segurava um cajado sinuoso de madeira escura. Mare Belo Fiore. Mare e Aura eram os guardiões do sexto andar dentro de Nazarick. Momonga estreitou os olhos embora suas órbitas estivessem vazias, ele observou os dois. Aura parecia ter um alto astral, enquanto Mare estava timidamente tremendo sob o olhar de Momonga. Assim como antes, parece que eles ainda são amigos. Vocês estão de bom humor, muito bom. Ultimamente aqui tá um tédio que só. Uns invasores de vez em quando seria legal. Eu não quero ver intrusos, ficaria com medo. Ouvindo o que Mare disse, o rosto de Aura ficou distorcido. Momonga-sama, por favor, dê uma licencinha pra gente, voltamos já. Mare, vem aqui. Dói. Nei-chan, por favor, isso dói. Depois de assistir Momonga sentir gentilmente, Aura agarrou uma das orelhas levemente pontudas de Mare. Quando se afastaram do lado de Momonga, ela sussurrou nos ouvidos de Mare, embora até de longe poderia ser ouvido as repreensões de Aura. Intrusos. Mare, assim como você, eu também não quero vê-los. Pelo menos, enquanto eu não estiver bem preparado. Pensou Momonga depois de olhar para os guardiões gêmeos de longe. Depois de Mare se recuperar dos ataques verbais de Aura, ajoelhou-se no chão, com o rosto com os olhos marejados. Essa visão parecia imitar o relacionamento irmão-irmã que dois de seus antigos companheiros de guilda tinham. Momonga vendo isso sorriu. Claramente o Peroncino-san não é culpado pelo design do Mare. É provavelmente baseado na ideia de sua irmã, Bokuboku Shagama-san. Um irmão mais novo deve sempre obedecer à sua irmã mais velha. Mas pensando nisso, Mare e Aura já morreram uma vez. Como eles lidaram com isso?
Uma vez antes, 1.500 pessoas invadiram a grande tumba de Nazarick e chegaram até o 8º andar. Naquela época, Aura e Mare morreram. Será que se lembram disso? Qual é o conceito de morte para os dois agora? Será que teve algum impacto significativo neles? Como indicado na configuração de Yggdrasil, cada morte resultava na perda de 5 níveis e a perda de um item equipado. Se o personagem tivesse 5 níveis ou menos, ele desapareceria quando morresse. Mas já que os jogadores tinham proteção especial, eles não desapareceram. Em vez disso, seu nível seria reduzido a 1. A vantagem de Resurrection, Rise Dead e outras magias de ressurreição é que poderia reduzir a perda de níveis. Além disso, se usasse o item certo, só era preciso pagar com pouca experiência. Era mais simples para os NPCs. A guilda pagaria a taxa de ressurreição que aumentava de acordo com o nível do NPC, e a ressurreição não teria efeitos colaterais. A morte muitas vezes era usada para o rebaixamento de jogadores fortes. Fazer level up requer uma grande quantidade de pontos de experiência. Se isso não bastasse, a perda de equipamentos era uma punição severa. No entanto, em Yggdrasil, o rebaixamento não é uma coisa terrível. O boato era que a empresa responsável pelo jogo esperava que os jogadores não tivessem medo de rebaixamento e se atrevessem a aventurar-se em novas áreas. Os valentes desbravariam o desconhecido e encontrariam novos itens nas dungeons. Diante da morte, esses dois já enfrentaram 1.500 pessoas que tentaram matá-los. Eles são pessoas diferentes depois da ressurreição? Embora quisesse confirmar, ele também não queria levantar suspeitas. Talvez a invasão massiva tenha sido uma experiência traumática para Aura. Não seria bom perguntar isso apenas por curiosidade. Tão importante quanto os membros da Inzo ou Algon, foram os amados NPCs que criaram. Do conceito de morte ao passado, sem dúvida as coisas haviam mudado. A morte no mundo real, claro, significava que estava acabado. Mas talvez isso não fosse mais o caso. Embora Momonga acreditasse que ele deveria testar, sem obter informações suficientes, ele não seria capaz de decidir qualquer outra ação. Seria mais sensato deixar o assunto de lado por enquanto. Até agora, apesar de Momonga saber que Yggdrasil havia mudado, ainda haviam várias perguntas a serem respondidas. Enquanto Momonga refletia sobre essas coisas, Aura continuou com seu sermão. Momonga sentiu que isso era um pouco patético. No passado, quando seus companheiros estavam brigando, Momonga permanecia em silêncio. Mas agora era diferente. Vamos parar por enquanto, tudo bem? Mas Momonga-sama como um guardião, o Mare. Não se preocupe, Aura, eu entendo seus sentimentos como a guardiã de Xandar. Claro que você vai se sentir infeliz quando o Mare diz tais palavras covardes na minha frente. Mas também acredito que, no caso de alguém invadir a grande tumba de Nazarick, você e o Mare vão bravamente resistir e lutar até o fim. Contanto que ele seja capaz de fazer isso, você não precisa culpá-lo tanto. Momonga aproximou-se entre os dois e ajudou o Mare a se levantar. Mare, como você está arrependido, sua irmã certamente irá perdoá-lo ao ver isso. Deve ser grato a ela. Mare mostrou uma expressão de leve surpresa e olhou para a irmã. Aura respondeu apressadamente. Não é bem assim. Você deveria ser grato ao Momonga-sama. Aura, eu não me importo. Eu compreendo suas boas intenções. Eu não duvido das habilidades do Mare como um guardião. Ah, sim. Obrigada, Momonga-sama. Obrigado. Respeitosamente, eles o cumprimentaram e Momonga não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável. Especialmente por causa do jeito que eles olhavam para ele com aqueles olhos brilhantes de respeito. Momonga tentou esconder sua timidez, tossindo um pouco de propósito. Ah, sim. Me responda uma coisa, Aura. Você se sente um pouco entediada sem intrusos chegando até aqui? Ah, não. É Kuke. Vendo a expressão temerosa de Aura, Momonga sentiu que fez a pergunta errada. Não se sinta culpada por nada, apenas fale com sinceridade. Sim, né? É um pouco chato. Não há adversários próximos que possam me enfrentar em uma briga por mais de 5 minutos. Enquanto dizia isso, ela juntou os dedos indicadores. Como guardiã de Xandar, ela alcançou o nível 100. Havia apenas alguns que poderiam rivalizar com ela em termos de poder em Nazarick. Se falamos sobre NPCs, incluindo Aura e Mare, havia um total de 9 que poderiam, embora na realidade houvesse uma exceção. E se você escolher o Mare como seu adversário? De repente, o corpo de Mare começou a tremer. Ele balançou a cabeça com força, e com os olhos molhados ele parecia muito assustado. Quando Aura suspirou, um aroma doce encheu o ar circundante. Ao contrário da fragrância que Albedo irradiava, esse perfume parecia um tanto persistente. Quando se lembrou da habilidade de Aura, Momonga deu um passo para longe do cheiro. Ah, desculpa, Momonga-sama. Quando Aura notou a estranha reação de Momonga, ela rapidamente dispersou o cheiro com a mão. Entre as habilidades de Aura como domadora de feras, havia certas habilidades passivas que tinham efeitos de buffing e debuffing. Essas habilidades agiam através da respiração, e tinham um raio de vários metros, algumas até 10 metros. Com o efeito de certas habilidades, esse raio poderia ser ampliado para proporções inacreditáveis. Em Yggdrasil, ícones representando buffos e debuffs apareceram no campo de visão, para que se pudesse ver se estavam sob o efeito de uma habilidade. No entanto, nenhuma indicação dessas mudanças apareceu diante dele, o que tornou as coisas bastante problemáticas. Ah, tudo bem agora, eu cancelei. Então foi isso. Embora seja um Undyad, os efeitos que afetam a mente não devem funcionar em você, certo, Momonga-sama? Isso era um fato em Yggdrasil. Os Undyads eram imunes aos efeitos que afetam a mente, sejam positivos ou negativos. Já entrei no alcance da habilidade? Milímetro. Aura abaixou a cabeça e Mare, que estava ao lado dela, fez o mesmo. Não estou zangado, Aura.
Momonga tentou apaziguá-los o mais suavemente possível. Aura, não precisa ter tanto medo. Realmente acha que tais habilidades casualmente expressas podem me afetar? Estou simplesmente perguntando se eu estou dentro do alcance de sua habilidade. Sim, já entrou na área de minha habilidade. Depois de ouvir a resposta vívida de Aura, quando o alívio voltou para ela, Momonga percebeu que sua presença enchia a Aura de medo. Uma vez que percebeu isso, sentiu uma dor no estômago inexistente. E se ele se tornasse mais fraco com isso? Toda vez que pensava sobre, ele tentava desesperadamente esquecer tal possibilidade. Então, qual é o efeito? O efeito deve ser Fear. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!